Uma crise não começa quando algo se quebra. Começa muito antes, quando uma pessoa, uma equipe ou uma instituição perde a capacidade de se sentir desconfortável diante do que já estava errado. Essa perda de sensibilidade é mais perigosa que o erro em si, porque o erro ainda pode ser corrigido quando é reconhecido. A cegueira, por outro lado, permite que a deterioração se vista de rotina, que a exceção pareça aparência, que o silêncio se confunda com acordo e que uma prática fraca continue avançando sobre a proteção de uma normalidade aparente. Bem-vindos ao Mente Bajo Fogo. Antes que tudo fale, quase sempre ocorre algo mais profundo. A realidade tenta advertir, mas não encontra autoridade para ser ouvida. Esse é o território dos sinais fracos. Não se trata de detalhes menores nem de intuições decorativas. Um sinal fraco é uma advertência dissipada que ainda não tem força política, emocional ou institucional suficiente para impor uma decisão. Seu valor está precisamente nisso. Aparecer antes de que a evidência seja confortável, antes de que o dano seja visível, antes de que todos possam olhar para trás, é dizer que era evidente. O verdadeiro critério é testado quando a crise já obrigou a agir. Ela é testada antes, quando o sinal ainda pode ser negado sem escândalo. Aí começa a diferença entre administrar e conduzir. Convenhamos que administrar é sustentar o funcionamento. Conduzir é ler a qualidade desse funcionamento. Administrar pode bastar quando os processos correm, os relatórios são entregues e a operação continua. Conduzir exige uma pergunta mais desconfortável. O que está sendo sacrificado para que tudo continue parecendo estável? Porque a estabilidade pode ser real, mas também pode ser uma máscara. Há equipes que parecem alinhadas porque ninguém se atreve a discordar. Há instituições que parecem ordenadas porque as pessoas aprenderam a calar. Há organizações que parecem eficientes porque estão comprando resultados com desgaste, medo, improvisação ou perda de confiança. Um sinal fraco aparece justamente na distância, o que parece funcionar, o que começa a se degradar por dentro. A deterioração inteligente raramente entra como desastre. Entra como adaptação. Primeiro se aceita uma exceção. Depois ela se repete. Depois se justifica e finalmente se converte em cultura. Nesse ponto, o que antes exigiria uma conversa se transforma em paisagem. Já não chama a atenção, já não incomoda, já não pede explicação. Esse é o momento crítico, quando o incorreto deixa de parecer incorreto
porque todos se acostumaram a vê-lo. Uma cultura não se debilita apenas quando fala. Ela se debilita quando modifica seu limiar de tolerância diante da falha. Porque ontem era inaceitável, hoje se explica. O que hoje se explica, amanhã se normaliza. O que amanhã se normaliza, termina governando a partir das sombras. Por isso, muitas crises são mais previsíveis do que parecem. Depois do dano, quase sempre aparecem antecedentes, uma advertência que ninguém quis processar, um comentário que circulava em privado, uma tensão que se repetia, um dado que não batia, uma conversa que foi evitada muitas vezes. A análise posterior costuma ser brilhante porque chega tarde, ordena a história quando já não existe coragem. A lucidez verdadeira trabalha antes, quando o custo de olhar ainda é pessoal, político ou institucional. Nos sistemas humanos, a informação mais relevante nem sempre aparece primeiro nos documentos. Às vezes, aparece no tom de uma reunião, na qualidade de uma resposta, na repetição de uma desculpa, no desconforto de uma pergunta, na velocidade com que um assunto é encerrado ou na forma como se pune quem alerta. O que uma organização faz com suas primeiras advertências revela mais do que os seus discursos oficiais. Uma cultura madura converte o sinal desconfortável em análise. Uma cultura fraca o converte em incômodo. Uma cultura defensiva o transforma em ameaça. Uma cultura deteriorada já nem precisa rejeitá-lo. Simplesmente o absorve, o dilui e continua funcionando. Aí aparece uma forma sofisticada de risco. O sistema sabe, mas não reconhece. A informação circula, mas não sobe. As pessoas percebem, mas não formalizam. Conversa-se em privado, mas ninguém quer sustentar em público. Quando essa lacuna se instala, a organização começa a perder a relação com a verdade. E quando se perde a relação com a verdade, perde-se a qualidade de decisão. O problema contemporâneo não é a falta de dados, é a falta de critérios paralelos quando ainda causam desconforto. Hoje existem métricas, painéis, relatórios, pesquisas, historias, indicadores e sistemas de controle. No entanto, muitas organizações continuam falhando porque confundem registro com compreensão. Medir não é compreender. Controlar não é interpretar. Ter informação não equivale a ter juízo. O dado mostra uma variação. O critério pergunta o que isso significa.
O dado descreve uma parte. O critério desconstrói a estrutura. O dado pode indicar que algo mudou. O critério distingue que essa mudança é ruído, tendência, síntoma ou advertência. Por isso, o sinal fraco não se entende isolado. Entende-se pela relação. Importa onde aparece, quantas vezes se repete, que resistência gera, que conversa evita, que interesse protege, que conduta autoriza o que o futuro começa a preparar. Essa é a visão consultiva de alto nível. Não ficar no síntoma visível, mas identificar a arquitetura que o produz. Um problema raramente é só um problema. Muitas vezes é a expressão tardia de uma estrutura mal lida. Por trás de um erro pode haver um incentivo mal desenhado. Por trás de uma omissão pode haver uma cultura que pune a franqueza. Por trás de uma omissão pobre pode haver um ambiente onde ninguém se atreve a contradizer. Por trás de uma crise reputacional pode haver anos de pequenas tolerâncias que foram debilitando a legitimidade. A faia final faz barulho, mas sua preparação costuma ser silenciosa. O xadrez permite entender isso com precisão. Uma partida não se perde necessariamente no movimento que entrega a peça. A derrota pode ter começado antes, quando a posição ficou debilitada, quando uma defesa foi abandonada, quando uma ameaça foi subestimada porque ainda não produzia dano. Uma pessoa principiante olha para a jogada, a mente estratégica olha para a posição. Na gestão, ocorre o mesmo. Uma decisão pode resolver o presente e danificar o futuro. Uma concessão pode evitar tensão e debilitar a autoridade. Uma exceção pode parecer razoável e abrir a porta para uma prática corrosiva. Uma conversa evitada pode preservar a calma que hoje é destruir a confiança de amanhã. A pergunta superior não é apenas se algo funcionou. A pergunta superior é: o que deixou instalado? Que precedente deixou? Que conduta autorizou? Que padrão debilitou? Que silêncio premiou? Que verdade postergou? Que tipo de cultura começou a formar? Aí está o ponto mais fino deste capítulo. O futuro não aparece de repente. Ele vai sendo ensaiado em decisões pequenas. A crise é o desfecho visível de uma realidade que já havia mudado. Por isso, quem sabe ler sinais fracos não se obceca com o evento final. Observa a formação do evento. Não espera que o dano se torne evidente. Examina as condições que o estão tornando provável. Este tipo de leitura exige conhecimento, mas também caráter. O conhecimento permite ordenar a complexidade. O caráter permite sustentar uma observação desconfortável quando ainda não existe consenso para aceitá-la. Sem conhecimento, a advertência pode tornar-se confusa. Sem caráter, a advertência é guardada até que perca a utilidade. A liderança real é jogada neste ponto, não na grandiloquência posterior ao desastre, mas na sobriedade de intervir antes
que o desastre seja necessário para aprender. Uma pessoa que conduz de verdade não precisa esperar o colapso para se sentir autorizada a pensar, tampouco converte cada sinal em alarme. O seu valor está em uma capacidade mais rara de distinguir entre o que deve ser ignorado, o que deve ser observado e o que deve ser intervindo antes que amadureça. Essa capacidade vale muito em uma empresa, em uma instituição ou em qualquer espaço onde se tomem decisões com consequências humanas, econômicas, políticas ou reputacionais. Porque uma organização não contrata unicamente conhecimento, contrata leitura, contrata critério, contrata possibilidade de ver antes, contrata alguém capaz de ordenar sinais dispersos, identificar padrões profundos e transformar incômodos soltos em decisões inteligentes. Esse é o valor de uma visão estratégica. Reduzir a cegueira antes que a cegueira se transforme em custo. O fechamento deste capítulo é simples, mas não menor. Quando tudo falha, qualquer um pode explicar o desastre. A verdadeira diferença está em reconhecer a deterioração quando ainda conserva a aparência de normalidade. A realidade quase sempre avisa, às vezes, avisa de forma fragmentada, desconfortável, sem provas completas e sem linguagem definitiva. Avisa mediante uma prática que se repete, um silêncio que se instala, uma exceção que se normaliza, ou atenção que ninguém quer nomear, ou uma incoerência que todos aprendem a tolerar. O risco não está apenas no sinal ser fraco. O risco está também em ser fraca a vontade de ouvi-lo antes que tudo falhe. O sistema costuma falar muitas vezes, primeiro como sinal, depois como padrão, finalmente como consequência. É quando chega a consequência, já não estamos diante de uma advertência, estamos diante de uma grande conta a pagar. Esto fue Mente Bajo Fuego. Hasta la próxima.